Olá, olá. Hoje a gente entrou com um minutinho de atraso. Vamos esperar as pessoas aí que estão chegando. Muito bem. A Adriana já chegou, nossa convidada. O Flávio já chegou. Adriana. Muito bem. Deixa eu colocar aqui o óculos. O Bernardo, seja bem-vindo. A Tosca, seja bem-vindo. Tem nome que eu não consigo ler. Cal. Catherine. Diego, que bom. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Catherine, alunos estão aí? Misael, meu querido professor. Que legal. Gente, vamos aproveitar, apertar aí o aviãozinho para convidar a Vanessa, convidar o pessoal que estiver online para vir para a live assistir. Às vezes as pessoas esquecem do horário, se distraem. Aí vale... Aninha, bem-vinda. Vanessa, aciona aqui ó, o aviãozinho e chama todo mundo para entrar. Ó, tô chamando aqui, todo dia eu faço isso, perturbo o povo. Vem para a live, vem para essa live que vai ser muito boa. Everton, seja bem-vindo. Então, gente, hoje é a nossa décima live consecutiva. Nós só paramos no final de semana. Para quem não me conhece, eu sou Esther Shapiro, a idealizadora da Central dos Professores e do circuito de lives, né, que vem acontecendo aí no final de abril para agora, para maio. A gente deve encerrar essa primeira etapa do circuito de live na sexta-feira e vai retomar num outro formato não tão assim corrido, né? Todo dia é pauleira. E hoje, né, para a gente dar continuidade ao nosso circuito fora de sala, é o dia de saber como melhorar a articulação na língua inglesa. Como é que a gente pode, né, entender de modo simplificado como funciona o aprendizado nessa língua. E para falar sobre esse assunto, eu não podia escolher outra pessoa que eu confiasse mais do que a professora especialista em idiomas, Adriana Santos. Eu vou chamar ela agora para ela vir contar para a gente um pouquinho de como é que a gente pode esse idioma. Ela está cumprimentando todo mundo, já te chamei. Vem, Adriana. Ei, Oi, boa noite, seja muito boa bem-vinda. noite, tudo bom? Tudo bom, sua Opa, live? opa, o celular tem que estar em pé. Tudo bom, É assim. pessoal? Tudo bom, Denise está menino? aí, a Oi, Carla. Nani, oi, Denise, oi, Michelle, oi, Nani. Catherine, Vanessa, Ana, Rosa, já vi Denise. Galera tá toda aí, muito legal. Muito legal, gente. Bernardo, Aproveita que a gente está com bastante gente. Aciona o aviãozinho para chamar oi, mais gente. Vanessa. Essa live vai ser espetacular. A Adriana tem muito para contribuir. Ela tem uma experiência que eu sei que muitos já conhecem ela, né? Ela tem uma experiência enorme e que essa live pode fazer toda a diferença da maneira com que você se relaciona aí com Oi, o Bruno. novo idioma. Então, Desculpa. Ô, Bruno. olha o que ela fez. Ela é fashion. Olha o que ela fez no vídeo dela. Vamos lá, Adriana. Então, eu já falei um pouquinho de você. Eu queria que você se apresentasse. Desculpa, gente, vamos lá. Gente, eu botei aqui uns coraçõezinhos, não era para ter posto, mas enfim, me animei aqui na parada, né? Deixa eu tirar. Pronto, tirei. Agora tá mais profissional a coisa, né? Oi, Michel, tudo bom? Priscila, tudo bom?
Pessoal, vamos lá. Eu sou professora de inglês, eu sou tradutora, eu trabalho com comunicação há bastante tempo, né? Trabalho com empresas, treinando executivos, treinando os colaboradores. Oi, Bruno, treinando os colaboradores das empresas, não apenas para falar melhor o idioma, né? Não apenas para falar inglês melhor, para falar português melhor. Eu treino também língua portuguesa. Oi, Dani. Dolores, que legal ver vocês aí. Oi, Dani. Então, o meu trabalho é basicamente esse, é melhorar a comunicação, né, dos meus alunos e dos meus alunos que são clientes. Nem todos são alunos de instituto, de escola, de curso, muitos são clientes, porque a gente faz também, eu faço também um trabalho. Oi, Léo, oi, Fábio. A gente faz um trabalho muito interessante de melhorar a comunicação deles na linguagem escrita e na linguagem oral também. Então, é basicamente isso. Vamos lá? Oi, Léo. Aqui a gente tem aqui um Léo Carioca, que na verdade o nome dele é Fábio, hein, pessoal? Ele é um super DJ lá de Natal, super conhecido. Eu digo que o Fábio é o DJ Marlboro de Natal. Fecha estádio de futebol e tudo mais. Mas enfim, vamos lá. Vamos Vamos, lá, Adriana. Vou contar para o pessoal, vamos lá. vou contar para o pessoal como é que a Adriana entrou na minha vida, né? Na vida da Central de Professores. A Adriana também trabalhava com empresas, tinha, né, uma proposta muito parecida com a proposta da Central de Professores. E um belo dia a gente resolveu unir forças para fazer um trabalho mais efetivo, com mais qualidade, né? Não deixando de lado os clientes que cada uma já possuía, mas para também fazer um trabalho integrado. Então, a gente está sempre juntas, trocando ideia, reciclando, melhorando, se aperfeiçoando para fazer um trabalho de qualidade. Né? E o objetivo da empresa da Central dos Professores, né? E o nosso objetivo, enquanto profissionais, né, na área de educação, é fazer um trabalho que realmente leve a pessoa a um desenvolvimento, né? Um desenvolvimento profissional, a conseguir passar num concurso público, num concurso no vestibular, enfim, qualquer coisa que faça de verdade uma diferença na vida dele. Então, é com esse propósito que a gente está aqui juntos, fazendo esse trabalho. E ninguém melhor do que a Adriana para falar, ela é a pessoa que dentro da empresa em quem eu tenho assim, total confiança em tudo que se refere a idiomas, né? Ela tem uma experiência imensa com executivos e também agora com alunos de escola, né? E cursos, quer dizer, são modalidades diferentes, são necessidades diferentes, mas que ela consegue atender da melhor maneira possível. Então, vamos aproveitar que ela está aqui e vamos bombardeá-la de perguntas, gente. E vocês fiquem super à vontade para perguntar também, tá? A gente tenta ler aqui, na medida do possível, as perguntas e a Adriana vai responder para a gente. Então, Adriana, para a gente começar, eu queria que você me respondesse uma coisa. A gente pensa, a gente tem uma ideia. E aí a gente quer expressar essa ideia. Eu não sei em que língua que eu penso, se eu penso eu acho que eu penso em português. Como é que é o processo do aprendizado de uma língua? A gente pensa no idioma, no nosso idioma natal? Como é que é isso? Eu acho isso tão confuso. Vamos lá, a Ana Paula entrou agora, entrou também uma super professora aqui agora, Ana Paula, de inglês e português também. Vamos lá, beijo, Paula. É o seguinte, pessoal. Primeiro, a gente pensa, a gente tem uma ideia daquilo que a gente quer expressar e a gente, tecnicamente, não pensa em língua alguma. A gente tem a ideia daquilo que a gente quer expressar. Logo em seguida, como a língua é um código, né, o nosso cérebro reconhece aquela ideia e processa no nosso código primeiro. É claro que eu estou falando da articulação já de pessoas um pouco já maiores, já a partir Adultos, né? da juventude, de adultos, O processo com crianças é um pouco diferente. Né? Isso. Oi, Luiz Henrique. O processo com crianças é diferente, né? Eu estou me referindo aqui, a gente vai se basear aqui no processo de aprendizado de uma segunda língua, de inglês, no caso inglês, mas de uma segunda língua,
em adultos ou em pessoas que já atingiram ali logo após a adolescência. É basicamente assim que funciona. A gente tem um pensamento e esse pensamento é codificado primeiramente na nossa língua mãe, né? Só depois disso é que o cérebro vai fazer essa versão para uma segunda língua. Então, na verdade, esse é um processo muito natural, é orgânico do cérebro. É orgânico do cérebro, desculpa, é orgânico dentro do nosso sistema linguístico, né? Não significa que se uma pessoa pensa mais rápido em inglês, ela sabe mais como articular ou não. Isso é muito relativo, né? A princípio, funciona dessa forma. A gente tem uma ideia, a gente pensa, traduz, o cérebro automaticamente codifica para o código a língua mãe, e depois a gente versiona. Isso é um processo que acontece com a grandíssima maioria das pessoas que aprendem um segundo idioma já na vida adulta, né? Com raras exceções, por algumas razões que a gente até pode discutir. Oi, Paula, a gente até pode discutir mais adiante, se alguém tiver alguma dúvida. Então, essa versão, quando a gente pensa em português e depois versiona para inglês, por exemplo, a gente vai usar o repertório linguístico que a gente dispõe, né? A gente vai usar as regras gramaticais que a gente conhece e a gente tenta fazer esse Ô, Evânio, a gente tenta fazer esse transpasso, Rejane, tudo bom? A gente tenta fazer essa mudança para a segunda língua. E assim com todo mundo, né? A grande maioria das pessoas tem uma questão muito forte. Mas eu não penso em inglês, eu não penso em inglês. Isso é um processo, né? A gente vai falar mais adiante o que a gente pode fazer para pensar em inglês com mais rapidez, né? Quais são os exercícios que a gente pode fazer sozinho para avançar um pouco esse pensamento em inglês, né? Para conseguir pular essa corrida, né, com obstáculos, essa barreira, que é parar de pensar em português para pensar em inglês. Mas é importante frisar que esse é um processo normal do cérebro de todo ser humano em qualquer lugar do mundo. É muito difícil, com raras exceções, que alguém pense o que queira falar e não passe primeiro pelo seu código mãe, pela sua língua materna, antes de versionar para o outro. Com algumas exceções, eu repito. Tá? Então, isso é um processo normal. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa de interessante para falar aqui. Não. É basicamente isso. É assim que funciona o nosso cérebro. E a gente pode fazer alguns exercícios para avançar um pouco, para pular umas casas e chegar mais rápido nesse processo. De todo modo, a gente precisa exercitar. A gente pode até exercitar de maneira lúdica, mas a gente precisa exercitar. Tá Você bom? acha, Adriana, que em algum momento existe uma automação, meio que assim, como é o processo de dirigir, que você entra no carro e o carro é uma extensão do teu corpo, né? E aí você já vai fazendo aquilo intuitivamente. Você acha que em algum momento, com muito treino, desenvolvendo bastante leitura, escrita, fluência verbal, a troca, isso já vem intuitivamente? Você já começa a pensar no idioma? Você acha que isso é viável? Você começa a pensar no idioma após um treinamento. Seja esse treinamento dirigido em alguma escola, em algum instituto, seja esse treinamento dirigido pelo seu esforço pessoal de buscar essas ferramentas. Aí sim, isso fica automático como dirigir. Não tenha dúvida, fica assim. Mas a gente precisa de algum treinamento. Seja morando fora um tempo, ou seja, fazendo alguns exercícios, se valendo da oportunidade de fazer alguns exercícios para alcançar esse estágio. E sim, alcança, não tenha dúvida de que alcança. Uns mais rapidamente, outros menos, porque depende muito do tempo que você se dedica para isso, o tempo que você está exposto àquele estímulo. Se você trabalha com o idioma, fica mais rápido, porque você está trabalhando ali, então naturalmente você vai se obrigar a, a exercitar, né? E quanto mais você exercita, mais rápido você tem condição de alcançar isso, né? Mas sim, a gente precisa fazer algum treinamento, que não precisa ser um treinamento formal de escola, mas sim, precisa, né? A Dolores está perguntando qual é a metodologia usada nas empresas.
Dolores, a metodologia usada nas empresas é uma metodologia, a gente chama de método ou abordagem comunicativa. A gente parte da comunicação para poder ensinar. E é exatamente isso que eu estou dizendo. A gente não precisa a gente não precisa, por exemplo, ter uma instrução formal, gramatical, apesar da gente precisar de um arcabouço teórico, não tenha dúvida, mas ele não precisa ser muito denso. A gente parte da comunicação e do diálogo para poder praticar. Tantas vezes e tão repetidamente, de modo a ficar automático. Então, até para... Desculpa, só para sim, elucidar. pode falar. Eu penso que toda a parte teórica, gramatical, né, ela vai entrando, né, Adriana? Você me corrige se eu estiver errada, mas ela vai entrando toda vez que houver uma necessidade, né? O aluno percebe que recurso que ele precisa usar, como que aquela linguagem, aquela frase, aquela oração que ele quer expressar vai ficar gramaticalmente correto. E aí sim, você traz os elementos da gramática para compor esse contexto, né? Para compor um contexto. Por isso que a abordagem comunicativa, ela faz toda a diferença, porque eu entendo que ela vem da necessidade do aluno, né? Do ambiente, do contexto que ele vive. Porque não adianta você entrar com um livro, um material, né? A gente fala isso pedagogicamente, embora eu não seja professora de português, de inglês, eu sou professora e pedagoga. Então, a gente entende que o aluno tem que estar inserido, o conteúdo tem que estar inserido no contexto do aluno, até para que ele tenha uma razão própria, né, para aprender um objetivo e que facilite o processo à medida que ele vai fazendo uso. Enfim, aí a coisa vai evoluindo. Muito legal, muito legal. O Michel fez um comentário carinhoso. Ele é um... Beijo, Michel. Bom, vamos lá. Sim, é mais ou menos assim que funciona. A gente parte da... Ai, meu Deus, Michel, uma graça. A gente parte da necessidade do aluno, da rotina do aluno, da vivência do aluno. Agora, cada caso, claro que cada caso é um caso, depende do teu nível de interesse, do teu nível de necessidade para aquilo, do nível, qual a relevância que aquele aprendizado tem para você e qual o objetivo que você tem com aquilo. Isso faz uma diferença muito grande. Eu passo agora, a gente estava falando, como é que a gente alcança esse estágio, na verdade? Né? Como é que a gente faz para alcançar esse estágio? Uhum. Como é que é? Me conta. Como é que você vai fazendo? A Dolores está perguntando para quem tem dificuldade na dicção. Eu vou falar agora, Dolores, 3 pontos que eu acho que são importantes. Claro que para quem tem dificuldade na dicção, claro, pode ser que a fonética seja um desafio para essa pessoa, né? Mas sim, ela pode encontrar um meio termo para ser compreendida. A dicção é basicamente para ela ser compreendida, não para ela compreender, né? Então, a Catherine está falando, na minha cabeça... Pode, claro. Um parêntese aqui para quem foi que perguntou a Dolores, né? Dolores, a sua dicção, a dificuldade de dicção, é na sua língua materna? É em português também ou só em inglês? Porque tem isso. Se for uma questão, né, generalizada, uma fonoaudióloga pode te ajudar bastante. Se for uma questão no idioma, a Adriana pode te ajudar bastante. Aí a Catherine está falando. Essa questão. Né? A Catherine está perguntando aqui, Ana minha... Sim, claro. E a Catherine fala que eu acho que eu sou super fluente na hora de eu falar, eu troco tudo, eu me enrolo. Mas isso não tem a ver com a sua competência linguística, tem a ver com aquele momento que provavelmente você fica tensa, você começa a querer pensar uma série de coisas ao mesmo tempo, e aí pode ser que isso se embole na hora de você verbalizar, na hora de você se colocar, né?
Mas assim, vamos aqui. E aí a Dolores falou assim: esse método pode ser usado a partir de que idade? Oi, Marcinha Lari, tudo bom? Na verdade, o método comunicativo ele é usado para todas as idades, para todas as idades. E esse método é fundamentalmente utilizado com crianças, porque ele parte da fala. A criança ela tem menos resistência, né? Porque ela tem menos repertório linguístico. Então, ela faz menos essa essa versão para o código para a língua mãe. Como ela tem menos repertório linguístico, ela aprende como ela repete, ela compreende e ela segue adiante. O comunicativo é fantástico para a criança. Mas sim, ele é muito utilizado com adultos, porque é a maneira da pessoa falar mais rapidamente, né? Você aproveita o universo de relevância daquela pessoa, se utiliza de diálogos dentro daquele universo de relevância da pessoa e a partir daí a gente fixa itens gramaticais e não ao contrário, né? Com Criança não tem certeza. vergonha de falar, é verdade, Carlinha, não tem vergonha de falar. A criança sai falando e ela não tem um repertório linguístico tão vasto a ponto de ficar fazendo várias analogias e de se perder ali no meio do caminho. Você explica para ela que table é mesa e ela não pergunta. Você explica para ela uma palavra que tem duplo sentido, mango, que é manga. Para ela, manga é fruta, manga de vestir, não faz muita diferença, né? Então, ela aprende mais. Mas falando dos exercícios que a gente precisa fazer, eu acho que tem dois exercícios que são fundamentais para quem está aprendendo sozinho, para quem está sem uma instrução, ou para quem tem uma instrução e gostaria de reforçar e avançar um pouco nessa aula, que é, primeiro, ouvir. É muito importante que a gente ouça, ouça, ouça. E aí você me pergunta, mas como é que eu vou ouvir se eu estou sem um instrutor, se eu não tenho um professor, se eu não estou num curso? Como é que eu vou escolher esse material para poder praticar, para poder melhorar? Primeira coisa, é escolher um material. Hoje em dia a gente tem uma infinidade, a gente tem tudo que a gente quiser no YouTube, por exemplo, então a gente tem uma infinidade de possibilidades e a gente pode escolher sim um material que tenha relevância para a gente. Um material com o qual a gente tem afinidade e um material pelo qual a gente se interessa. Então, por exemplo, a Catherine é médica, a Dolores é nutricionista. Então, a Catherine vai lá na internet e ela vai buscar, dentro da especialidade dela, uma entrevista, um bate-papo entre um médico, entre um oncologista e um infectologista. Então, ela vai ouvir aquele assunto, é um assunto que ela tem interesse, portanto, ela vai ficar ali ligada para poder entender, né? Um debate, por exemplo, é algo leve. É claro que se você quiser, por exemplo, entrar numa cirurgia onde médicos ingleses estão falando e discutindo ali ao mesmo tempo, muito mais complicado, é muito melhor que seja um debate. Então, uma discussão, uma entrevista. Então, primeiro de tudo, ouvir itens que sejam relevantes para que a gente consiga se prender àquela informação. A série que você curta, o filme que você curta. E segundo, numa linguagem que seja confortável para você. Né? O Michel está dizendo, eu assisto série com legenda em inglês. Isso mesmo, Michel alavancou muito, porque ele colocava as séries que ele gostava, tudo com legenda em inglês. O segundo passo é tirar a bendita legenda em inglês, né? Mas, enfim, voltando ao nosso assunto, ouvir, Ele faz com que você... lia e ouvia em inglês, né? Ele Em fazia o inglês, duplo trabalho. duplo Ouvia e trabalho. lia. Pois Nossa, é. isso para o Então, cérebro é legal, é potente, legal. uma forma de ensino potente. Mas esse material que você escolheu, ele precisa ser confortável aos seus ouvidos. Claro que ele não precisa ser ABC, I am, you are. Não precisa ser assim, 1, 2, 3. Não é disso que eu estou falando, mas ele precisa ser confortável para você. Então, se alguém é jornalista, ou se alguém adora a Fórmula 1, e ela quer justo escutar a narração, né, da Fórmula 1, com aquele monte de barulho, carro com motor no alto volume, aí realmente complica, porque você está competindo ali com um monte de desafios e empecilhos. Você precisa escolher o debate depois da Fórmula 1, que são jornalistas calmamente conversando sobre o que aconteceu na Fórmula 1.
Então, é Menos preciso saber poluído. escolher. Hã? Menos É preciso poluído, né? menos poluído. Você não precisa de poluição sonora, concorrer com a poluição sonora, concorrer com a rapidez daquela dicção de uma pessoa que entra ali assodada, apressada. Não precisa disso, porque a intenção é ouvir alguma coisa que tenha relevância para você, agregar valor naquele conteúdo, aprender inglês, né? Conseguir captar a frequência melódica do idioma, conseguir entender como é que são os sotaques, né? E a partir desse, faço o link, a partir desse exercício de ouvir, imitar. Porque se o tema é relevante para você, várias expressões você já conhece, né? Exatamente, a Carlinha está falando, é boa sugestão. Várias expressões ali você já conhece, da sua área de atuação no trabalho, daquela série que você já conhece os personagens, que você sabe onde moram, que você sabe quem desempenha o que na série. E aí você começa a imitar aquela pessoa falando pequenos diálogos. E aí você vai imitando aquela frequência melódica, vai imitando aquele sotaque, vai imitando aquela forma de dizer, até você encontrar uma frequência melódica, um sotaque com o qual você se afine. Né? Se tem alguém que fala muito difícil, a gente tem pessoas que têm dicção mais difícil, essas talvez não sejam as melhores opções para a gente imitar, mas tem outras que não, tem uma dicção maravilhosa. E aí você começa a imitar. Se você é mais tímido, não quer imitar para todo mundo ouvir, imita para você. Imita quando você estiver sozinho. E aí você vai entrando naquela frequência melódica daquela língua, aprendendo como é que é a flutuação de melodia daquela língua, a musicalidade daquela língua. Da mesma forma que a gente imita cantor cantando e imita bem, mesmo que a gente não saiba cantar nada, não tenha voz para cantar, todo mundo imita Alcione e um monte de gente imita bem. Porque você consegue entender como é que é o grave da voz dela e vai imitando, e chega uma hora que você imita super bonitinho. Entende? Com o idioma é exatamente a mesma coisa. Você pega um programa que seja, repito, importante para você, que você tenha, porque, claro, se você não tem uma hora, é cansativo, você pode ficar 10 minutos fazendo esse exercício. Você pode ficar 10 minutos, 3, 4 vezes por semana fazendo esse exercício. Você se acostuma e gosta, porque a partir do momento que você começa a imitar direitinho, aquilo vira um víciozinho, uma brincadeira, né? E você vai imitando. Você pode imitar professora, né? Se você está em algum instituto, você pode imitar professora, você pode imitar um ator, um sotaque de um ator, que você consiga, você fala, nossa, esse eu consigo imitar super bem. E aí, passa primeiro e vai. É entender esse detalhe, um assunto que seja relevante para você e uma audição que seja relativamente confortável, porque 100% confortável nunca vai ser, é claro, né? Oi, Marcinha, nunca vai ser, porque você está tratando de uma outra língua, né? Mas o assunto tem que estar ali relativamente confortável para você conseguir sustentar aquele diálogo durante um tempo. Entende? Então, esses dois exercícios são maravilhosos. E quanto mais você faz, mais você consegue pensar naquele idioma, porque você já está acostumado com a frequência melódica, você já está acostumado com aquela musicalidade, você já está acostumado com aquele som, você já está acostumado a entender que nem tudo você entende, mas o bruto foi e você prossegue. O Everson mandando coração. O bruto foi e aí você consegue, né? Da mesma forma como a gente está, por exemplo, assistindo uma narração de alguém narrando uma corrida de Fórmula 1, às vezes a gente não entende, mas está tudo certo. O bojo você entendeu, você toca o barco, né? E a gente toca e segue adiante. Isso que é o mais importante de tudo, né? Tem que fazer sentido, Bom, né? sim, Tem que ele fazer precisa. E outra sentido, coisa, né? você pode também, tem um outro detalhezinho, você pode também, a partir daqueles contextos que você está assistindo, seja um podcast, seja uma entrevista, seja uma música que você gosta e você repete, você pode começar a criar na sua cabeça pequenos diálogos, repetindo aquelas falas. Claro que os diálogos precisam fazer sentido, não pode ficar criando palavra que não existe. Porque aí você está exercitando uma coisa que você não sabe que existe, você não sabe se existe.
Mas dentro daquilo, sabe assim, quando você vê a mesma série, aquela cena da série que você ama, você vê tantas vezes que você repete as falas? É disso que eu tô falando. Teve E uma aí você. época, né? É, que a Desculpa, gente um tá meio. parênteses. A gente Isso, consegue. inclusive. Pode falar. Vai, fala, desculpa, vai. Termina o raciocínio que eu Não, falo. imagina. Então, isso faz com que você consiga repetir aqueles diálogos de tal forma, aquilo ser tão natural para você, que você não para pensar no que a pessoa está dizendo, você já entendeu. E aí você Entendi. vai habituando o seu cérebro a não querer mais, a não precisar mais fazer essa versão a todo momento. Ai, E tinha obrigada, o que eu queria contar, né, para pontuar isso que você está falando. Eu me lembro da minha adolescência, eu passei por diversos cursos de inglês, né? E um deles, a metodologia, era justamente isso, pequenos diálogos na época em slide, né? Então você tinha a gravura e você tinha um diálogo pequeno em inglês. Gente, aquilo ficava na mente da gente, impregnado É até hoje. Eu lembro, esse Mom, tipo. Sim, sim, diálogos todos. esse tipo de exercício a gente chama de drill, ou então role play. Role play é um exercício de como uma dramatização. Você vai dramatizando, 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 e o drill é aquele exercício que você vai, ai, obrigada, Regiane, aquele exercício que você vai repetindo as palavras de trás para frente, repetindo de trás para frente. E aí, quando você vê, você já decorou aquele negócio, você fala aquilo. Eu tenho frases na minha cabeça e diálogos de quando eu estudava, bem quando eu era criança, de tanto que a gente repetia aquilo. É verdade, Então, e aí você, nessa repetição e nesse entendimento a partir dessa repetição e nessa imitação, entrando na frequência melódica, você vai também adaptando o seu cérebro a Sim. não precisar mais recorrer a essa máquina, a esse botão que fica o tempo todo fazendo assim, ó, clique, clique. Oi, Rafael, o professor também top, já trabalhou com a gente. Fazendo esse clique o tempo todo. Vai no E aí você vai. automático, né? É como se você começasse a fazer o seu cérebro entrar no automático, né? Muito Fazer com legal. que o cérebro entre ali num trilho e ele vai, né? Pode ser que isso demore mais para uns, pode ser que isso seja muito rápido para outros, mas isso também depende de outros fatores. Repito, o seu nível de interesse, se aquilo é muito importante para você, se é relevante para o seu trabalho, se é relevante porque você viaja demais, se é relevante porque você precisa fazer apresentação, ou se é relevante porque você gosta muito, porque você lê muito, porque você assiste série demais, porque você viaja demais. Enfim, depende também do seu nível de timidez, né? Mas para quem é mais tímido, você pode, ai, obrigada, Rejane, você pode fazer esse exercício sozinho. Ninguém precisa ficar te ouvindo a criar os seus diálogos e ficar repetindo a série. Você pode fazer esse exercício sozinho. E você pode, numa viagem, se afastar das pessoas, para quem é mais tímido, ir lá e comprar o seu shampoo naquela farmácia sozinha, sabe? Então, você, para quem é mais tímido, você pode fazer esse exercício sozinho, sem contar muito com o olhar alheio, porque às vezes o olhar alheio pode fazer com que algumas pessoas fiquem mais tímidas. Mas isso é um aprendizado. A gente não é obrigado a falar uma segunda língua, né? Então, a gente precisa treinar e quanto mais a gente vai fazendo esse treino, mais a gente vai se soltando e quando você for perceber, você já está falando umas coisas e nem se deu conta, já falou. Então, esse eu acho que é o pulo do gato. Eu vou Com repetir mais aqui, naturalidade, né? com mais naturalidade. Eu vou repetir. Ouvir tudo aquilo que for relevante para você. Ouvir em inglês aquilo com qual você tem afinidade, pelo qual você tem interesse, ou algo que você precisa aprender. Uma. Segunda, imitar. Repete aquele diálogo, imita, agora a gente tem recursos imita. Se não entendeu a palavra, bota a legenda em inglês, repete, imita. Não precisa ficar fazendo isso 40 minutos. Você pode fazer isso 10 minutos, 15 minutos. Dependendo de como for o seu exercício, você vai achar tão engraçado quando
você perceber, você já está lá meia hora fazendo isso. E a Paula está dizendo que também lembra dos diálogos da aula de inglês, né, Paula? A gente lembra dos diálogos da aula de latim, né, Ana Paula? Porque a Ana Paula estudou comigo. Que a professora de latim repetia tanto as mesmas, que até latim a gente se lembra, porque é o mesmo processo. A professora repete aquilo tanto que quando alguém fala alguma coisa, você já faz a conexão. Outra coisa, se a Professora pessoa... Adriana, deixa É, eu e se a só te pessoa... lembrar, Ah, a gente está com. A gente está já em 20 horas e 36, 9 horas a live encerra. tá ótimo, Então, eu vamos lá. tenho uma pergunta para te fazer aqui que eu tenho certeza que a resposta vai ser enorme. Então, vamos Eu lá. prometo ser sucinta. Hum. Vai, posso perguntar? Você concluiu? Te Pode interrompi? perguntar, não, cobrir, perfeito, pode Tá, perguntar. gente, aproveita e pergunta também, porque senão não vai dar tempo. Depois chega, a gente estoura o tempo e não consegue, né, atender todo mundo. E a gente fica Uhum. frustradíssimo quando isso acontece. Então, Dri, eu queria te perguntar o seguinte: você pode dar algumas dicas de que estruturas nós devemos saber necessariamente em inglês, assim, para já ser meio caminho andado, sabe como? Aquela coisa que você já tem ali engatilhado, já é o próprio gatilho, e Uhum. vai. Você tem, Sim, assim, vamos alguma lá. dica? Tenho. Tenho várias, mas eu tenho que ser sucinta. Tenho várias, Não, eu tenho que ser vai. sucinta. Não, você Vamos tem lá. 20 minutos ainda. Primeiro, é muito importante a gente saber, a gente tentar não traduzir. Se a gente puder não traduzir, se a gente puder se esforçar para não traduzir, porque esse é um mecanismo que o cérebro faz automaticamente e a gente tem que dizer para ele, não é para fazer, não é para fazer, meu filho, não é para fazer. Então, assim, vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa saber que em inglês, por exemplo, toda pergunta, toda frase interrogativa tem um verbo auxiliar antes. Toda, com uma única exceção que eu não vou dizer aqui, porque é 99%, então já cobre. Que é como se a gente falasse assim, foi ele ao cinema? Ou então, chegaram os meninos da rua? Então a gente precisa saber que a gente tem um verbo antes do sujeito sempre quando pergunta. Essa é uma regra básica, né? Outra, saber que quase nada em inglês vai para o plural. Quase nada. A gente tem um substantivo que vai para o plural e quase nada que acompanha o substantivo está no plural. Porque em inglês, como é uma língua mais enxuta, se a gente já colocou o substantivo no plural, eles entendem que já está tudo no plural, não precisa ficar botando plural em tudo quanto é palavra. Então, por exemplo, adjetivo não vai para o plural, advérbio não vai para o plural, artigo não vai para o plural, quase nada vai para o plural, quase nem verbo vai para o plural. Pouquíssimos verbos são conjugados. Então, a gente coloca o plural no substantivo e esquece o resto. Alguns pronomes vão para o plural, sim, Ui. mas, de todo modo, os pronomes já estão ali no plural, como, por exemplo, they, que significa eles. Então, o pronome já é plural em si. Mas, de todo modo, poucas são as classes gramaticais que vão para o plural. Então, esse é um dado. Outra, adjetivo em inglês sempre antes do substantivo. Então, a gente fala amarela casa, verde olhos, sabe? Porque a gente só tem os olhos no plural, o resto está tudo no singular. Então, quando a gente, obrigada, Marcinha, quando a gente diz, por exemplo, uma frase, as lindas casas amarelas, em português, em inglês fica a linda amarela casas. Então, só casas vai para o plural, não tem nada plural. A gente aprende a palavra e a gente coloca do jeito que vai. Entende? Então, bom, outra dica interessante. Adjetivo sempre antes do substantivo, essa é a regra top, né? O exemplo máximo é The White House, que é a Casa Branca. The White House, que é a Casa Branca. Para a gente é a Casa Branca, para eles é a Branca Casa. Porque sempre vem antes do substantivo, né?
Detalhe, as palavras em inglês não tem gênero, não tem palavra masculina, palavra feminina, a mesa, o sofá. É por isso que eles dizem a sofá ou mesa, porque para Ih, eles é muito travou, louco. Adriana. Deu uma travadinha aí. No... Adriana, removi. Ok, eu removi, eu já vou solicitar que ela volte. Pronto. Quando acontece isso, gravar ao vivo é assim, gente. A Adriana tá voltando, travou. É assim, voltou. Voltei. Quando acontecer isso, eu tiro você ou você sai, eu te trago de volta. Tá, Fazer ao beleza, vivo é ótimo. assim. É, Que bom que você faz é voltou. que nem o Vamos lá. Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Ô, meu, Exatamente. Dri, você estava falando, eu quero saber, porque eu não sei, que as palavras não têm gênero, né? as palavras não têm Mesa. gênero, então é por isso que eles enlouquecem, porque eles não conseguem imaginar que as palavras têm gênero. Para eles, existe. Não está travado, não, né, pessoal? Para eles. Está Não, travado? não, Não, não. Para não. eles, existe sexo masculino e sexo feminino. Agora, gênero de palavra, palavra feminina, palavra masculina, para eles isso não existe. Então, o que para a gente é o, a, os, as, para eles é só z, zi, z. Dependendo da palavra que vem depois, a pronúncia muda um pouquinho. Então, é isso, né? Voltando, verbo a gente raramente conjuga. O passado, por exemplo, a gente não conjuga. Então, é como se eu falasse: Oi, Rosinha. Oi, Sagria. É como se a gente falasse: eu tive, ele tive, nós tive, todo mundo tive. Então, a gente não conjuga verbo. Eles Exatamente. são Para mais ele, práticos. é bem mais prático. Então, para ele, se eu digo eu, você, ele, ela, a gente já sabe qual é a pessoa, não precisa mudar o verbo. É. Então, isso é importante, né? Agora tem o seguinte: se eu não tenho a conjugação do verbo, eu não sei a que pessoa eu estou me referindo. Eu não sei se é nós, eu não sei se eu. Boa noite, Fabrício. Eu não sei a que pessoa eu estou me referindo. Então, em inglês, nenhuma frase é sem sujeito. Todas as orações em inglês têm que ter um sujeito. Se você começar uma frase em inglês pelo verbo, sem um sujeito antes, saiba que está errado. E isso é regra com 100% de acerto. Ou, se você começar uma frase em inglês pelo verbo, saiba que você tem que colocar um sujeito antes. Você até pode colocar o sujeito depois. Se você quiser uma linguagem mais bacaninha, diferente, mas o sujeito ele tem que estar lá. Oi, Fabrício, tudo bom? Tem um professor de Não português e tem inglês aqui, que sujeito. bacana. É aqui da Então, nossa, da central. todas as frases, todas as orações em inglês precisam de um sujeito. Então, essa Mas história, no caso, choveu, isso que eu ia sim, perguntar, isso que eu ia perguntar. Choveu, choveu muito ontem. ontem, choveu ontem. Aí você fala, não tem sujeito, porque ninguém choveu. Aí você coloca o É, pronome neutro, que é it. Ai, Fabrício, ele é da Central também. Entende? é. Você coloca it. Acabou. It. Eu achava que o it era só para substantivo. Não, Você não. ele pode. Não, ele substitui Pois é, substantivo, mas ele é um pronome sujeito neutro.
Que interessante. Essa eu não sabia mesmo. Ele é Legal pra derivado do caramba. neutro do latim. Ele é derivado do neutro. Mas ele é um neutro que serve para coisas, situações, fatos, objetos, Sim, para o sim, que não tem gênero. Para a gente não precisa, porque a gente tem gênero, mas eles não têm gênero. Então tem o it. faz sentido. Faz todo E tem sentido. outras situações também. Tem outras situações também que a gente tem que colocar outras coisinhas que não sejam um it, mas esse é um exemplo, e para a gente não se alongar tanto, né? Outra coisa para a gente finalizar essas diquinhas as preposições em inglês são usadas, como são usadas em português, para ligar as palavras, né? E colegas de escola, para ligar orações, orações não, desculpa, palavras e itens, né? Orações são ligadas por conjunções. Mas as preposições também são usadas para se associar aos verbos e criar palavras. Então, quando a gente vir uma preposição com um verbo, pode ser que ela esteja ali só para enfatizar uma ação, tipo up para cima, down para baixo. Ela está enfatizando aquela ideia de go up, go down, que é ir para cima e ir para baixo. Mas ela, obrigada, Marcinha, mas ela também se agrega ao verbo para criar outras palavras. E aí, nesse caso, não tem o que fazer. A gente tem que saber que pura puis é tolerar. E aí, é isso. Então, ela se junta. É como quando apagar, acender, diminuir, aumentar, que é turn up, turn down, que você aumenta, diminui, turn on, off, que é liga, desliga. É como se a preposição junto com o verbo, a preposição junto com o verbo pode formar uma outra palavra. E aí a gente fica tentando o tempo todo traduzir aquela preposição up sempre para cima. Não, ela pode estar com outro verbo significando outra coisa que não tem nada a ver. Então, o mais importante é a gente aprender que as palavras têm um sentido dentro de um contexto, saber qual é aquele sentido e não ficar brigando com elas para tentar encontrar dentro da nossa língua, porque aí você fica puxando o seu cérebro o tempo todo para dizer como é que é isso na minha língua, como é que é isso na minha língua. Quando, na verdade, você tem que soltar ela e dizer, tá, o que significa isso? Pura puis é tolerar? Tá bom, aí você repete, pura puis é tolerar e toca o barco. Porque senão você fica com with, que é a mesma coisa que com up, que é para cima, puxando aquele sentido e fazendo com que o seu cérebro fique retomando o português, quando, na verdade, a gente tem que se soltar disso e tem que falar, mas o que significa isso? É isso? Bola para frente. Se a gente puder, Maravilha, Adriana. bola para frente, se a gente puder utilizar esse recurso sem traduzir, melhor ainda. É look out, exatamente. Look up, que só serve para procurar a palavra no dicionário. Look for, que é para procurar, né? Então, look out, que é Então, é isso, basicamente isso. Então, eu acho que se tem algumas dicas, algumas sugestões que eu posso dar, são essas, que é ouvir bastante itens, vídeos, podcasts, debate, entrevista, que seja relevante para você. Tentar repetir, que seja relevante num nível confortável de você ouvir. Que seja, ou medianamente confortável, né, gente? Porque às vezes a gente não encontra, mas a gente vai no que é possível em termos de conforto. Poder repetir algumas daquelas estruturas. Se você reconhece alguma estrutura que tem a ver com o seu universo de trabalho, com o seu nível de interesse, repete, vai criando os diálogos na cabeça, tentando entrar na frequência melódica. É muito importante a gente treinar a pronúncia, porque a outra pessoa reconhece que a gente está naquela frequência melódica. Qual podcast que eu recomendo? Catherine, tem muito podcast. Eu posso até passar depois nos grupos, né? Colocar na central e passar para vocês, mas o melhor dos mundos é você entrar, por exemplo, você é médica, então você entra na tua comunidade médica e vê que médicos, que programas daquelas revistas, Nature, a Comunidade Nature, da onde? comunidades Da onde?
Por Na exemplo, ela é internet, médica, no Google. na internet, então ela é médica. Então, provavelmente, a revista Nature tem vários podcasts com vários médicos falando sobre vários temas. Então, Revistas virtuais, né? ela busca esses assuntos dentro da própria comunidade profissional, da própria comunidade científica ou do próprio ambiente acadêmico, o laboral, onde ela se inscreve. Então, isso facilita muito. Se você quer, por exemplo, pegar uns podcasts de cultura, entra num jornal que fala sobre cultura, entra na BBC Cultura, você tem BBC excelente, BBC tem uma parte só sobre cultura, Newsweek, BBC, mas a BBC é excelente, que a BBC tem de tudo que você possa imaginar. É Então, legal ler jornal em inglês? é Ler o legal, jornal? mas a leitura precisa ser confortável, a estrutura é a mesma, a leitura precisa ser confortável e o tema precisa ser de seu interesse, porque às vezes as matérias são grandes, tem palavras diferentes, estruturas diferentes, então se o tema for de interesse seu, viagem, você vai viajar para o Chile, aí você fala, eu vou ler em espanhol. Sim, mas se você está aprendendo espanhol, beleza. Se você não está aprendendo espanhol, você entra na BBC e procura na BBC onde visitar, que local é mais, que restaurantes são interessantes para comer em Santiago do Chile. Então, lá na BBC você vai achar em inglês aquele tema que você quer para sua viagem. Então, é Olha, importante gente, a gente saber procurar aquilo que a gente quer em inglês. Então, você gente, coloca na Adriana, busca, você entendeu? faz ficar tão fácil. Ah, Você faz fica tão fácil, né, gente? O que vocês estão achando? Eu estou impressionada, porque foi um aulão, aprendi coisa pra caramba aqui. Olha que eu e a Adriana estamos juntas direto, mas assim, ela torna realmente, um aluno que seu linda. falou no início, é, torna tudo tão simplificado, né? Que a gente vai embora e ficaria mais aqui mais uma hora se deixasse, né? Nessa aula de inglês delícia, amei. Obrigada, linda. Obrigada, amor. Obrigada, Não, Catherine. mas eu acho que A Catherine eu lê queria alguns ouvir, artigos científicos gente. já em inglês. Uhum. Eu queria ver o que Ah, vocês estão achando aqui, ó. Também achei muito fácil, vamos praticar. Ó, pessoal, o que ficou aí dessa live de hoje? Olha, a Denise colocando que aula, gente. Ela é obrigada, Carlinhos. demais. Eu também acho. Oi, Evânio. Olha Modéstia à o parte. Evânio aí, Steph. Ô, Evânio, Oi, Evânio. querido, beijo. Volta, Evânio, não desiste, cara, não desiste. A gente Obrigada, precisa amor. persistir. Às vezes o início é um pouquinho mais, né? A gente É, demora, o cérebro é mais resistente, mas depois, com o empurrão, a gente vai embora. A gente obrigada, sabe Vanessa. disso. Obrigada, Gente, Marcinho. olha, Adriana, foi um prazer imenso estar aqui. Sua live foi Olha o espetacular, não Everton, tenho ele é danada mesmo. palavras, é Everton, amanhã você tem aula danada. cedo. Olha ele é danada mesmo. Como é E que tá? gente, Obrigada. eu também adorei. Adorei ter vocês aqui. Curta o link da Central dos Professores, está aqui em cima. Se vocês clicarem, vão cair direto na Central dos Professores e direto no perfil da professora Adriana. Então, vocês já ficam. Quem ainda não estiver seguindo a gente, vem seguir. E caiu aí, Adriana? Não, né? Caiu, A gente ainda tem uns 5 minutinhos que eu vou deixar para você se despedir, fazer as honras. E eu amei. Eu, particularmente, sou Pessoal. suspeita. Foi Sim, show. Carlinha. Sim, Carlinha. Nunca é tarde. Obrigada, Ana Rosa. Vocês têm alguma pergunta? Tem alguma coisa que vocês adorariam saber? Mais coração. Obrigada, Everton. É super importante que vocês, obrigada, Marcinha, Michele, é super importante que vocês, dentro do universo de vocês, busquem nos sites que vocês costumam pesquisar, nas revistas que vocês costumam ler, nos vídeos que vocês costumam assistir, onde buscar a informação.
Porque se você entra em algum jornal, por exemplo, eu repito, você vai fazer uma viagem, seja para que lugar for, até aqui pelo Brasil, aí você entra na BBC e fala assim, e coloca assim, Santiago, coloca Santiago do Chile, places. E aí vai aparecer vários lugares em Santiago, você vai ler e vai conhecer em inglês aquele lugar que você vai visitar, falando em espanhol. Se você quiser praticar o espanhol, ótimo, entra no El País e faz o mesmo. Esse recurso, ele vai servir, eu dei as dicas em inglês, porque o tema aqui era esse, mas esse recurso, ele serve para você aprender espanhol, ele serve para você aprender italiano, porque esse é um modo de educar o nosso cérebro e a nossa articulação, a nossa expressão a poder avançar. Recomendo algum site com legenda em inglês que seja confiável? Olha, Catherine, a BBC tem vídeos excelentes e quase todos têm legenda. Sites com legenda, eu não saberia te dizer, mas a grande maioria dos sites, você fala o quê? Site em português com legenda? O ideal é que você entre nos sites estrangeiros, que você entre no Washington Post, que você entre no New York Times, que você entre na BBC. A BBC, eu sempre me refiro à BBC, porque a BBC é uma empresa muito ampla, muito vasta. Então, a BBC tem desde programas para aprender mesmo inglês. Tipo, Netflix é isso também. A Netflix tem várias séries, a Netflix tem umas séries bem tranquilinhas. Tá. Eu vou responder, Andrezinho. Bem tranquilinhas para você assistir e ler. Então, eu vou colocar depois no link da Central, eu vou encaminhar para vocês algumas sugestões, né? Vou colocar nas minhas redes sociais essas sugestões. O André perguntou se eu conheceria alguns livros com análises, foi isso? Vou Esse é voltar muito aqui, bom. peraí. Não sei, não sei se O foi Michel, falado, mas dentro do assunto livros, qual você indica com dicas e análises? tá. Livros com dicas Site e de análises. livros. Eu entendi. Site de livros com dicas e análise, a página. André, hoje eu acho que a Amazon está me patrocinando, obviamente. Seria bom, seria ótimo, seria ótimo, seria ótimo. Mas eu acho, André, que a gente tem uns sites muito interessantes. Não me ocorre site algum agora que tem análise dos livros em inglês, mas eu prometo procurar e publicar. Porque normalmente eu entro na Amazon, eu entro no Kindle, mas o mais importante é que a linguagem do livro seja acessível. E uma outra coisa, André, existem livros em inglês com nível de dificuldade daquela editora Penguin. A editora se chama Penguin, eu vou colocar aqui. Me parece que é essa editora, o nome. Então, esses livros, leitura, enfim, trazem níveis de dificuldade. Chama-se Penguin Club. Eu estou aqui googando. Isso aí. Gente, Chama-se. lembrando que essa live ela vai ficar gravada no Stories da Central dos Professores e depois ela vai para o nosso canal no YouTube. Então, quem quiser recapitular, pegar essas dicas de volta, na bio da Central dos Professores tem um campo que você entra direto para o canal. Aí a gente vai. Hoje fica no Story e amanhã já está no YouTube. Então, assim, é uma live que a gente precisa voltar, ouvir de novo, anotar a informação para usar, né? Foi maravilhosa, Adriana. Muito Pessoal, boa. desculpa, o corretor botou aí pinguim, né? Traduziu pinguim, é ótimo, né? Mas é Penguin Club. Penguin Club. Tá? Eu coloquei ali agora porque o bendito corretor botou pinguim. Mas enfim, tudo bem, faz parte. Corretor é um horror. Corretor.
Temos 20 segundos, Adriana, para Gente, você mandar beijo. obrigada. Eu vou postar, tá, Andrezinho? Obrigada vocês, adorei ver vocês aqui. Eu vou ficar postando as coisas e a gente vai marcar outras lives, tá? Se Deus Beijo, quiser, pessoal. brigadíssimo, Dri. Valeu. Tchau, tchau, Obrigada. gente.